Agora, Lu, me fala uma coisa, porque assim, a gente sabe que não dá pra falar de dividendos do passado, não dá pra gente Uhum. prever futuro, né? Sim. Mas pra esse ano, quais empresas você acha que, falando em dividendos, tem uma boa expectativa? Carol, assim, dificilmente a gente foge muito das empresas do BEST, né? Pra quem tá assistindo e não sabe, BEST é bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Talvez saneamento seja uma que este ano não surpreenda muito em dividendos, né? A principal listada, que é a Sabesp, está passando por um grande momento agora, que é o processo de privatização. Então, acho que, de fato, dividendos não é a prioridade agora da Sabesp, falando especificamente, né? Então, assim, dificilmente a gente vai fugir das empresas que não estejam nesses setores, né? O que eu acho que o investidor tem que prestar muita atenção é grandes pagadoras de dividendos dos últimos anos, principalmente as exportadoras. Pode ser que a gente passe por um período aí de uma ressaca, né? A gente não tá vivendo uma época muito positiva para boa parte das commodities, né? Eu acho que tirando o petróleo e enfim, acho que a gente não vai ver dividendos tão grandes, né? Tão voluptuosos como a gente viu nesses últimos 2, 3 anos, né? Então, assim, a gente prefere empresas que não deem essas grandes porradas, esses grandes picos, mas que em momentos como esses, de um pouquinho mais de incerteza, você sabe ali que vai ter pelo menos o dividendo mínimo obrigatório, né? E a gente sempre busca ao mínimo 6% ao ano em dividendos, então sempre buscando dentro desses setores as melhores possibilidades aí. Eu particularmente estou aguardando assim, né? Tô esperando novidades aí. Vamos ver o setor de transmissão, né? Março agora a gente tem um leilão bem grande e cada leilão que passa eles vão se superando, porque de fato, dentre os segmentos de energia, o que hoje a gente continua vendo grandes oportunidades é o de transmissão, né? Então, nesses últimos anos, a gente passou por um movimento de diversificação da nossa matriz energética bem grande, assim, uma evolução dos projetos Greenfield em energia eólica, né? Ocorre que você está gerando boa parte dessa energia no Nordeste, enquanto o centro consumidor é Sul-Sudeste. Então, você precisa, de alguma maneira, transmitir, ou seja, transportar do ponto A para o ponto B, né? Então, a gente tem ainda grandes oportunidades aí no setor de transmissão. Vamos acompanhar o leilão aí, né? E sempre tem algumas outras notícias que podem que sempre permeiam esse tipo de ação, né? Que, assim, não são notícias novas, mas são velhas notícias, né? Que acabam sempre ressurgindo. Então, tem sempre aquele medo, aquela insegurança dos investidores em relação à alavancagem, por exemplo, da Taesa, da TRPL. Na Isacetep tem também aquela questão que ainda paira sobre a possibilidade da Eletrobras conseguir liberar as garantias, ou seja, liberar a sua posição na TRPL e vender isso para um terceiro, né? Então, da última vez que essa notícia apareceu, acabou não se concretizando, mas da última vez que essa notícia apareceu, o papel despencou, né? Veio para baixo dos R$ 22. Então, esperamos ansiosamente, o jacaré tá de boca aberta aí, continuamos de olho no setor de transmissão. Então, sem novidades aí nos setores. Suas preferências seriam Taesa e Transmissão Paulista, Lu? Taesa e Transmissão Paulista. Agora, falando... Eu sempre respondo os seguidores quando eles me perguntam assim, Lu, André, quais ações, assim, para minha aposentadoria, né? Uhum. Aí eu sempre respondo, olha, imagine você, né, e se faça uma pergunta, quais ações que vão aí sobreviver 20, 30, 40 anos olhando o cenário de hoje, né? Na sua opinião, você pode citar 3 ações, a gente sempre tem aqui a nossa listinha, que você acredita ser boas ações para se aposentar? Engraçado isso, né? Porque mesmo se vocês fizerem essa pergunta pro Fábio, ou pro Jean, pro Felipe, vai aparecer 3 opções diferentes, né? Uhum. Então é engraçado porque essa questão de qualidade, né, que você vê nos ativos é uma questão muito pessoal, né? Então, uma das que eu vou dizer aqui pode parecer meio polêmica, mas Banco do Brasil, por exemplo. Óbvio, no Brasil é difícil você cravar as coisas em pedra que esse tipo de previsão acaba envelhecendo mal, né? Mas o Banco do Brasil, por exemplo, é dificilmente uma empresa que a gente poderia deixar quebrar, por exemplo, né? Apesar de que várias pessoas poderiam virar e dizer, mas veja bem, é uma empresa de economia mista, né? Tem a União lá, não pode ter uma interferência. Claro, sempre vai ser uma questão que vai pairar, mas obviamente você consegue mitigar o seu risco adicionando uma margem de segurança no seu preço teto ali, um preço que você se sinta seguro. Então, acho que Banco do Brasil seria uma delas, né? Eu acho que é um banco que vem surpreendendo, assim. Acho que a gente jamais imaginou, falando de mercado, que comentando o Banco do Brasil,
pau a pau ali com seus principais players privados, né? Sim. Jamais imaginamos um Banco do Brasil dando um ROI acima de 20%. E é a segunda empresa mais antiga do Brasil, né? Se eu não me engano. Perde apenas pros Correios. Eu acho que sim, certamente tem mais de 200 anos. 1808. Mais de 200 anos. É uma história, uma enciclopédia, Carol Dias. É, isso aí. Não, mas é que eu li, também gosto. E outras duas, Lu? Porque um dos meninos vieram aqui e falaram bebê seguridade. Ah, então já roubaram a minha? Caramba! Eu ia falar justamente isso. Eu acho que bebê seguridade também tem um componente perenidade muito forte, né? Primeiro porque você tem exposição no setor que é o coração do Brasil, o coração do nosso PIB, que é o agro. Então, não necessariamente para você investir no agro, você precisa investir diretamente na atividade do agro, que, claro, também tem seus altos e baixos. A gente está falando de commodities aqui. Mas tem outras coisas muito importantes que são base do agro, que sem isso, obviamente, esse segmento também não se desenvolve. Então, a BB Seguridade está intimamente ligada, por exemplo, com a oferta de seguro rural. São muito fortes nisso, né? Tem um market share bem elevado no seguro rural. Então, vejo muitas qualidades na BB Seguridade. De novo, né? Podem argumentar, pô, mas a BB Seguridade não é a mesma coisa que você investir no Banco do Brasil? Não. Você tem poucos incentivos para você ter essa mão pesada do Estado sobre uma empresa de seguros, por exemplo, que é um setor altamente regulado. Você tem pouquíssima margem de manobra para você fazer qualquer... Desculpa, gente, a gente tá ao vivo, vai sair um palavrãozinho ou outro aqui, qualquer cagada que você queira fazer ali. É depois muito difícil de você corrigir a rota, né? Então, é um setor altamente regulado, é um setor que funciona como um pêndulo, né? Que eu quero dizer, quando a taxa de juros está alta, essas empresas funcionam como grandes tesourarias. Então, você tem ali grandes ganhos com receitas financeiras. Por outro lado, quando o PIB está pujante, quando a atividade econômica está favorável, você tem ali um ganho de receita mais considerável com a parte de emissão de prêmios, né? Então, você fica... Não tem tempo ruim. Entendeu? Obviamente, tem que se controlar a sinistralidade, sempre estar de olho ali nas garantias, enfim, todas as regras ali de SUSEP. Mas é um setor, e acho que das empresas do setor é sem dúvida nenhuma a minha favorita, continua sendo a minha maior posição. Sou fã girl aí da BB Seguridade, não estou, faz um tempo que eu não compro, mas eu acho que é uma daquelas empresas que sempre que você revisita o case, você entende o porquê dela tá na carteira, entende? Com um parágrafo você define muito facilmente o que a empresa faz. E eu acho que terceiro, vou ser repetitiva aqui, eu acho que Taesa, eu acho que é uma excelente empresa para quem tá não só para quem tá começando, mas para quem busca essa estratégia, é muito importante que você tenha não só a frequência da distribuição de dividendos, e o histórico para isso é muito importante, você precisa da previsibilidade. Então, é uma empresa que trabalha com um contrato de concessão de longuíssimo prazo, né? São contratos corrigidos por índices inflacionários, seja IGPM ou IPCA, né? A boa parte das novas concessões é IPCA, mas ela ainda tem outras concessões legadas aí que corrigem IGPM, né? O que é excelente. Então, você tem algumas vantagens competitivas, também é um setor altamente regulado, você tem uma segurança regulatória, que não digo que é garantida, mas a vez que tentaram mexer com essa segurança regulatória, você quase que acabou com o setor, vamos dizer assim, né? Então, eu diria que tem muitas barreiras de entrada, né? Então, acho que são fortalezas, são características que o investidor de longo prazo ele deve buscar, que dificilmente elas são mutáveis no curto prazo, entende? Então, você tem aquele conforto maior de, você vai acompanhando ali aquela meia horinha, 15 minutos que você tem diário ali para acompanhar os seus investimentos. E, claro, de novo, sempre que você vai rever a tese, você, poxa, tô confortável de ter essa ação na minha carteira, né? Sim. Então, acho que essas seriam as minhas 3 ações para a vida aí. Banco do Brasil, BB Seguridade e Taesa. Muito bem. E olha lá, estamos ao vivo aqui com o Luiz Barsi, pessoal. Hoje, dia 6 de março de 2024, 19 horas e 17 minutos. Vamos para a próxima pergunta aqui, Carol. O que você acha? Eu acho o que eu quero saber da S Brasil, né? Porque a gente tem muita gente que fala, é hora de comprar, vendo o que tá acontecendo, Lu? Pois é, Carol, você sabe que assim, enquanto não tem fato relevante, ainda é suposição, né? Desde maio do ano passado, também essa não é uma notícia muito, muito nova, mas acho que na época o pessoal talvez não tenha entendido muito bem o que estava acontecendo. Em maio do ano passado, a companhia soltou um fato relevante em resposta a uma notícia que havia saído no Valor,
sobre a suposição que se fez naquela matéria de que a AES Corporation, que é a controladora da AES Brasil, teria contratado Itaú, entre outros assessores, para buscar alguém, um sócio, vamos dizer assim. Né? Na época não ficou muito claro que o ativo AES-B3 estaria à venda. Agora, quando essa notícia foi oxigenada novamente no mercado, veio com uma outra roupagem. Né? Saiu como tipo, olha, a AES Brasil está à venda. Opa, então a gente já tem uma interpretação diferente daquele mesmo fato do ano passado. Então, como que a gente está lidando com isso? Vendo friamente, né? A gente tem as mesmas notícias que todo mundo, a gente está acompanhando com o que está saindo na mídia. Por parte do controlador, eu acho que esse seria um movimento precipitado. Primeiro porque, olha o tanto de bilhões que eles despejaram nos últimos anos, né? Foram 2 follow-ons para fazer a companhia chegar na situação que está hoje. Que sim, está alavancada, está longe do nível que a gente considera ideal ou saudável. Mas o que eu gostei muito do último resultado é que eles já mostram que existe uma tendência, que a empresa talvez tenha chegado num pico de alavancagem e daqui em diante a prioridade número 0, não diria nem número 1, número 0, é fazer essa desalavancagem, né? Então, colocando o ativo à venda, se isso for uma verdade, isso coloca a AES Brasil numa posição meio que de desvantagem, né? Então, eu particularmente estou aguardando para ver, porque assim, não é incomum você quando tem ativos, principalmente quando o ativo fica muito pequeno, quando você é um player global, não é incomum que você, conversar não paga, entendeu? Não necessariamente isso vá se concretizar em ofertas, enfim, mas a gente está aguardando, né? Não tem como você tomar nenhuma atitude de comprar, de vender, então a gente está aguardando sem antes não tem uma definição concreta se de fato há propostas, quem são os interessados, né? Saiu uma notícia recente também sobre os potenciais interessados. Alguns ali eu discordo, eu acho que não estão vendo isso no momento, por exemplo, a Engie. Assisti uma entrevista recente do CEO da Engie dizendo, olha, vendemos a 15% da TAG e a nossa prioridade, olha, desalavancamos e com esse caixa a nossa prioridade agora é transmissão. Não é olhar para a geração nesse momento, né? Assim, o PLD, que é o preço de liquidação hora não está num patamar que traga TIRs, que traga taxas de retorno interessante para fazer esse tipo de investimento, enfim, então não estamos olhando. Então, assim, enquanto não sair um fato relevante, concreto, da empresa dizendo, olha, temos uma oferta, a gente não vai fazer nada, porque não tem nada de concreto. Você não sabe quais são os termos pode ser, inclusive, nenhuma venda, pode ser uma fusão com troca de ações. Entende? Então, ainda é muito incerto para a gente proferir um diagnóstico, se é para comprar, se é para vender. A gente está mantendo a ação na carteira, né? É uma ação bem importante na carteira do Barsi. Eu até fiz uma comprinha, pra ser bem honesta. Caiu dos 10,20, eu falei, gente, não é possível. E fiz aquilo que eu digo, o aportezinho de manutenção. Aquele que não vai doer, mas é só para dar um belisquete lá pro jacaré não morrer de fome. Não morrer de jejum intermitente, né? Legal. Lu, e pensando em crescimento, olhando para o cenário de hoje, 2024, quais ações estão chamando a atenção sua, no caso, do pessoal do AGF? É que são opiniões muito divergentes, mas na opinião da Luiz Barsi. Legal. Sempre que a gente fala de crescimento, falando de AGF, é sempre o crescimento aliado a empresas que ainda distribuam pelo menos 6% ao ano em dividendos para seus acionistas, tá? Falando aqui de fatos públicos, né, de Klabin. Estou em período de silêncio na Klabin, mas já são dados públicos, então me sinto confortável em falar. Klabin continua sendo a ação de crescimento da carteira do Barsi aí nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. E eu digo isso porque é uma empresa que acho que tem bons controladores, são controladores que merecem o benefício da dúvida, né? Sempre que o mercado... É normal que o mercado, que os acionistas questionem, enfim. Eu acho que a última prova disso foi agora essa aquisição do Projeto Caeté. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é um ativo florestal incrível, irreplicável, nas proximidades, ou seja, tem ali um raio em volta das plantas da Klabin, lá no Paraná, que são, assim, fantásticos, sabe? Então, tem várias sinergias em custo-caixa, questões logísticas extremamente importantes, né? E coloca a companhia num patamar
bastante favorável, vamos dizer assim, de autossuficiência de madeira, né? Depender menos de madeira de terceiros. Então, tudo isso, pessoal, é público, saiu agora em dezembro, né? Tem todo o material do Projeto Caetê, um projeto fantástico. Então, acho que olhando para um período um pouco mais curto, médio prazo, né? A gente tem um cenário da celulose que, a gente saiu de últimos 15, 18 meses que foram calamitosos, né? Para craft, para celulose, enfim. Então, a tendência agora é que, bom, passado esse vale, a gente tem uma recuperaçãozinha aí da commodity, né? Então, falando é uma empresa de crescimento, porque tem que permanentemente sempre anunciando investimentos, né? É uma empresa que não pode parar. Não existe vácuo de poder. Na celulose não é diferente, né? Então, conforme os players vão se movimentando, né? Então, você tem uma nova grande oferta que tá para entrar agora, no segundo semestre, que é do pessoal que está construindo lá no Mato Grosso do Sul. Então, a empresa tem que sempre movimentar ali as peças do jogo, obviamente, dado o cenário que vai se delineando, né? Que são investimentos que são pensados com anos e anos de antecedência, né? E a Klabin embalagem, né? Todo lugar, tudo você tem embalagem. Pois Mais de 100 anos de história. É uma empresa que se preocupa com reciclagem, com sustentabilidade, Você né? vê, não necessariamente você precisa pegar empresas que sejam um perfil de crescimento, que sejam de projetos mirabolantes, coisas nunca antes vistas, hiper tecnológicos, etc. Tem muita tecnologia embarcada no que a Klabin faz, né? Questão de termos de eficiência, de fábrica, enfim. E é uma empresa que tem 120 anos de história, né? E continua se reinventando, continua super atualizada, enfim. Então, Klabin, acho que não Que é o gosto case de crescimento não que gosto você tá da de olho. palavra aposta, mas é sempre aquela ação de oportunidade, vamos dizer assim, que acho que tá num bom momento de crescimento aí.